Há muitos anos eu ouvia uma frase que era o seguinte: adoração, um estilo de vida. Adoração é o estilo de vida. Eu cheguei até a falar sobre isso, né? Mas eu entendi que a adoração é mais do que isso. Nós vamos ver o que é o propósito, né, da nossa vida. Vamos ler sobre esse tema, qual é o propósito da nossa vida. Efésios 1:6 diz: para louvor da glória de sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Adoração é a razão de ser do ser humano. O ser humano foi criado para glorificar a Deus, para louvar a Deus. Entenderam? Então, adoração é muito mais do que um estilo de vida, mas é a razão de ser do ser humano. Ele foi criado para adorar a Deus. Lá no concílio de Westminster, lá em 1643 a 1649, quase 6 anos, lá em Londres, eles tentaram definir qual é a finalidade principal do homem. E eles chegaram nessa definição: o fim principal do homem é o quê? Glorificar a Deus e desfrutá-lo eternamente. Amém? Então, qual que é o propósito do homem? O homem foi criado para adorar a Deus. Então, muitas pessoas pensam que o homem é um ser místico. Por quê? Porque em qualquer cultura, em qualquer época da história da humanidade, você vai ver o homem adorando algum tipo de Deus. Um Deus de pedra, um Deus de madeira, um Deus de água, um Deus de fogo, o sol, a lua, né? O homem, ele está constantemente, em qualquer época, adorando algum tipo de Deus. Aí você pensa, porque o homem é um ser místico. Não, é porque o homem, ele foi criado o quê? Para adorar a Deus. E se ele não adorar o verdadeiro Deus, o que ele vai fazer? Ele vai adorar qualquer outro tipo de Deus, de pedra, de madeira, sol, luz, raio. Por quê? Porque ele foi criado para adorar. Amém? Então, o homem é um adorador. O homem foi criado para adorar a Deus. Entenda isso. Você foi criado. A sua vida tem que girar em torno disso. Porque se você não adorar a Deus, sabe o que você vai fazer? Você vai adorar qualquer outro tipo de Deus. Nós vamos ver aqui em Mateus 4 uma lição interessante sobre adoração que vai firmar esse conceito de adorar a Deus. Aqui, Jesus está sendo tentado 3 vezes pelo diabo. E vamos entender que a cada tentação, o grau da tentação vai aumentando. Por exemplo, se ele faz a primeira tentação e não funciona, não é lógico que ele vai fazer uma tentação mais difícil? E se não funcionar a segunda, aí ele vai botar uma outra bem mais difícil. Então, a cada tentação, o grau vai aumentando. Vamos prestando atenção nisso. Então, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não é interessante isso? Que o Espírito Santo conduziu Jesus para ser tentado pelo diabo.
Então, é muito importante a gente ver que o Espírito Santo, às vezes, vai nos levar a essas situações, né, onde o diabo vai nos tentar. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, olha a observação, teve fome. Não é óbvio? Tem uns aqui que só no almoçar já está, o estômago já está rugindo que nem um leão, né? Agora 40 dias, 40 noites, dizer teve fome, é óbvio, né? Mas nós temos que entender que ele estava, não é com muita fome, com pouca fome, estava com muita fome. E aí vem a primeira tentação. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho, olha, ele vem provocando, tipo, você é homem mesmo? Será que você é homem de verdade? E está dizendo, em vez de, né, você é homem, então, você é filho de Deus mesmo? De verdade? Então, se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Imagina Jesus naquela hora, deve ter despertado uma fome tremenda, porque ele já estava com fome. Aí ele fala, transforma pães em pedra, aí veio mais fome ainda, né? Aí você fala, pão, né? Parece que não tem muita graça. Mas o pão era a comida mais deliciosa e comum daquela época. Eles adoravam o pão, era como arroz e feijão. E aí você ficar 40 dias, 40 noites sem comer, o cara vem e fala, transforma essas pedras em arroz e feijão. Aí você quer devorar, né? Ou se não, transforma em picanha, e oba! Eu lembro que a primeira vez que eu fiz jejum de 3 dias, chegou no terceiro dia, a hora do almoço é o pior horário, viu, irmãos? E eu estava na cama deitado assim, mas com aquela fome, imagina que vinha na minha mente. Eu queria comer um Big Mac. Naquela época estava começando a chegar o McDonald's, não era tão assim que nem hoje. Tinha poucos McDonald's. Aí aquela vontade de comer um Big Mac. E o meu travesseiro, sabe o que é molinho? Aquele bem molinho? Parecia um hambúrguer. Eu quase que eu ia morder e comer o travesseiro, tanta fome que eu estava. 3 dias, imagina 40 dias. E Jesus, o que ele respondeu? Opa, volta. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aí a coisa não funcionou, o diabo, então o que ele faz? Não, agora eu vou fazer uma coisa que Jesus não vai resistir. O que ele fez? Levou o diabo à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, lugar mais alto que tinha do templo. E ele disse, se és, de novo, você é filho de Deus mesmo, se você é, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Quer dizer, o que está por trás disso? Jesus está lá no pináculo, lugar alto, e lá embaixo está uma multidão. A cena seria essa, Jesus dando um salto ali, e aí os anjos vindo, pegando Jesus e colocando ele no chão. Quer dizer, todo mundo vendo aquela cena ia ficar, uau, quem que é esse homem? Seria como se essa igreja gravasse um CD e já vendesse 1 milhão de cópias na primeira tiragem. Quer dizer, tudo seria mais fácil, não é verdade? Então Jesus já começaria o ministério dele arrebentando. Mas aí Jesus respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Como não funcionou a primeira, a segunda, agora o diabo pensa assim, não, agora ou vai ou racha. Aí ele vai apostar tudo que ele tem. Olha só o que ele faz. Ele levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Quer dizer, o diabo pegou
Jesus já levou um monte muito alto. Por que levou um monte muito alto? Quando você está num monte muito alto, a sensação você já tem é de grandeza. Você já fica ali, já só de estar no monte alto. E aí, ele mostrou todos os reinos do mundo e as glórias deles. Quer dizer, não foi que nem eu aqui em PowerPoint, né? Pim, pim, pim. Ele deve ter feito talvez um negócio em 3D, em holograma, ligou lá um som infernal e começou. E Jesus vendo tudo aquilo, quando acabou aquela apresentação, ficou, uau! O cara ficou embasbacado e impressionado com tal apresentação. E aí o diabo falou: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Tudo isso, quer dizer, foi uma coisa assim espetacular, uma coisa maravilhosa, indescritível. Jesus deve ter ficado impressionado e ele falou: tudo isso aí que você viu, se você se prostrar e me adorar, eu darei a você. Tem 3 coisas que eu quero dizer para vocês dessa tentação. Primeiro, Jesus podia pensar o seguinte: Satanás, tudo isso aí que você está falando que vai me dar, isso aí é do meu pai. Você é um mentiroso, você não vai dar nada para mim porque não é teu. Jesus falou isso? Então, Jesus não falou por quê? Porque o diabo não está mentindo não. Olha o que diz 1 Coríntios 4, 2 Coríntios 4 diz: nos quais o Deus desse século. Quem que é o Deus desse século? Cegou o entendimento dos incrédulos. Quer dizer, na verdade, ele é o Deus desse mundo. E quando o diabo está dizendo, tudo isso te darei, é porque ele realmente iria dar. Então, nessa jogada, o diabo está disposto a dar tudo que ele tem, por um momento de adoração. Será que vale tanto assim uma prostração de Jesus? Vale todo mundo, e ele está disposto a abrir mão de todo mundo, por um momento de prostração. Segundo ponto, Jesus, ele veio para resgatar todos esses reinos, toda essa glória, tudo que ele viu, Jesus veio para resgatar. Então, era só ele se prostrar e falar, me dá tudo isso aí, acabou. Ele não precisava ficar 3 anos sofrendo, 3 anos sendo perseguido e por fim ser torturado e morto numa cruz. Era só se prostrar e resolvia tudo. Não está tão fácil. Será que ele não poderia se prostrar? Então aí vem o terceiro ponto. O que significa essa prostração? Teria que ser uma prostração verdadeira. E aí, Mateus 15:7 diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Sabe o que está por trás dessa prostração? O diabo não queria algo só de boca, como muitos fazem na igreja, só de boca. Jesus podia, eu te adoro, agora me passa tudo aqui. Não, não era só de boca. Sabe o que o diabo queria? Queria o coração de Jesus. Vocês estão entendendo? Não era só de boca, mas o coração de Jesus. Agora presta bem atenção
na resposta que Jesus dá, que é muito significante. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus, o quê? E só a Ele, 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 e mais ninguém adorarás, prestará cultos. Você foi criado para adorar a Ele, só a Ele, e mais ninguém. Jesus sabia isso muito bem, né? Mas tem uma coisa triste, irmãos. Essa palavra culto é a palavra latrel no grego, que significa servir. Mas tem uma coisa triste. Sabe o que é o mais triste? É que o diabo está fazendo a mesma coisa com você, com você, com você, com você, com você. Sabe o que ele está fazendo? Está dizendo assim, mostrando as glórias desse mundo. Você quer dinheiro? Você quer ficar rico? Você quer ficar famoso? Você quer poder? Você quer carro? Você quer casa? Você quer sucesso? Ser um empresário de sucesso? Sabe o que o diabo está falando? Você quer isso, isso, isso? Você quer, se prostra. Me dá teu coração. Teu coração está nas mãos de quem? Teu coração realmente está aqui nas coisas de Deus? Aonde está teu coração? Aonde está o teu tesouro? Aquilo que você valoriza, que é importante. Ali está o teu coração. Será que teu coração está aqui? Olha, eu vou ser sincero, sou pastor há muitos anos. O que eu mais vejo é que o coração das pessoas não está aqui, está lá fora. Aqui eles adoram, honram com os lábios, mas o coração está longe, está ali. O diabo está te oferecendo tantas coisas. Vocês querem? Você quer ficar rico? Você quer comprar um carro novo aí? Está querendo comprar um apartamento? Vem cá, me dá teu coração. Sabe, eu vou mostrar uma coisa muito interessante, que tem a ver com o nosso coração. Quem são os referenciais para vocês? Tipo assim, quem é a pessoa que você olha e fala assim, puxa, eu gostaria de ser assim? Uma pessoa que é exemplo para você, que você diria assim, olha, eu gostaria de ser como ela, eu gostaria de fazer o que ela faz. Por exemplo, muitos gostariam de ser uma Ana Paula, vem a Aline Barro, Fernandinho, né? Que são pessoas evangélicas conhecidas, influentes e que têm sucesso. São pessoas de Deus. Mas nós estamos atrás de estrelas, de fama no final, de riqueza, de sucesso. Agora, sabe quem é esse homem? Esse homem é uma referência para mim. Quando me converti, esse homem impactou a minha vida. Sabe como é que ele chama? Hudson Taylor. Esse cara foi um missionário, ele é um inglês, e ele foi missionário no interior da China.
Naquela época, os missionários ingleses, a Inglaterra foi por muitos anos um dos países mais missionários, que a Inglaterra passou por avivamento. E levantou-se muitos missionários que foram para todo mundo. Só que os missionários, eles ficavam nas capitais, por causa do conforto, e usavam as roupas deles, chapéu, tudo, e mantinham um pouco da cultura deles. E vocês estão vendo o Hudson Taylor, ele não ficou na capital, a missão dele chamava Missão para o Interior da China. Ele foi bem para o interior da China, e se vestia como chinês. E um tempo, a vida, naquela época, né, a China era uma favela, uma pobreza, pobreza, pobreza. E os filhos dele, então, não tinham nem condição, ele tinha 4 filhos. Mandou os 3 filhos mais novos para a Inglaterra de navio. O filho mais novo morreu durante a viagem, porque a viagem era muito difícil. E ele tinha uma filha de 11, 12 anos, que era uma menina alegre, que cantava, que ia para lá, ia para cá, e onde ela ia, ela levava alegria. Ela também morreu. E dali um tempo, a mulher dele morreu. E uma descrição da vida do Hudson Taylor, o cara que escreveu o livro disse assim, a biografia dele diz assim: coisa impressionante foi ver aquele homem, Hudson Taylor, ajoelhado aos pés da esposa na cama morta, dizendo, orando ao Senhor: Senhor, obrigado pelos dias maravilhosos que o Senhor permitiu viver ao lado dessa mulher. Recentemente, uns 4, 5 anos, eu encontrei uma pessoa que conhece muito a China, conhece o Evangelho lá. E eu perguntei para ele: vem cá, aqueles milhões de cristãos que estão ali, a maioria deles são influência do trabalho do Hudson Taylor? Ele falou: é verdade. A maioria dos chineses que estão hoje firmes lá na China são frutos do ministério do Hudson Taylor. Eu fico pensando, cadê aqueles homens cujos corações, aquelas mulheres que estão dispostos a largar tudo, a fazer tudo para levar o Evangelho como esses homens? Aonde está o coração dos cristãos de hoje? Sabe, esses homens amavam a Deus. Então, algumas pessoas descreviam, eu li uma introdução, uma biografia do Hudson Taylor. Sabia que o Hudson Taylor escreveu um comentário sobre o livro de Cantares, que é um dos livros menos lidos, mais mal compreendidos, mas um irmão que comentou a introdução desse comentário do livro de Hudson Taylor, disse assim, que Deus colocou no meio da Bíblia um livro, para deixar bem claro, que Ele não quer um relacionamento do homem com Deus, como se fosse um relacionamento de um ser humano com um ET. Mas ali Ele está expressando o amor do noivo pela noiva e da noiva pelo noivo. É esse tipo de amor que Deus está ilustrando o que Ele quer ter com o homem. Então, nesse livro, ele comenta que o que levou Hudson Taylor para a China não foi amor pelas almas, porque todo mundo fala missionário, tem aquele amor pelas almas, larga tudo. Não, ele diz assim: o que levou Hudson Taylor para a China foi amor por Deus.
Sabe, onde é que estão esses homens e essas pessoas que amam a Deus, que são capazes de rasgar os seus diplomas, largar os seus empregos, ter um futuro numa grande empresa? Eles abrem mão de tudo para servir ao Todo-Poderoso. Cadê esses homens? Olha outra referência minha. Sabe quem é esse cara? Ele se chama Carlos Studd. Quando eu era jovem, só para você ter uma ideia, o Hudson Taylor, eu li a biografia do Hudson Taylor. E o Hudson Taylor, sabia que ele na Inglaterra começou a se desprender das coisas materiais. E eu, influenciado por ele, 20 anos de idade, fiquei 2 anos, eu não comprei uma roupa, uma cueca, uma meia, não comprei nada para mim, tudo eu doava. Eu fiquei 2 anos me desprendendo das coisas materiais, influenciado pelo Hudson Taylor. E esse homem, muito interessante, quando eu vi o título do livro, sabe como é que chamava o livro, que era a biografia do Carlos Studd? O título do livro chama O Homem que Obedecia a Deus. Eu falei, uau, o homem que obedecia a Deus, deixa eu ler esse livro. E olha, eu fiquei empolgado com esse cara se tornou uma referência para mim. Ele era filho de um cara muito rico na Inglaterra. E ele vai lá para a China trabalhar junto com o Hudson Taylor. Missão para o interior da China. E lá na China, naquela pobreza, ele está lá pregando o Evangelho. Um dia ele recebe uma carta. E essa carta ele pegou, começou a ler para a esposa. Nessa carta dizia o seguinte, que o pai dele tinha falecido e ele se tornara o herdeiro de uma grande fortuna. Aí ele olhou para a esposa olhou para ele e ele falou assim, o que nós vamos fazer com todo esse dinheiro? Aí ela falou para ele, vamos vender tudo e dar aos pobres. Ele falou, era isso que eu estava pensando. Vocês acreditam que eles doaram tudo? Se fosse eu tenho certeza que vocês não iam fazer isso, né? Mas eu ia fazer o seguinte, olha, ser missionário, depender de oferta é muito ruim. Eu não gosto de depender dos outros. Eu vou guardar uma boa grana para não depender de oferta. E a outra parte, eu vou montar uma baita de uma casa aqui, tudo com ar-condicionado, uns 10 quartos, um salão grande. Vou montar um grande centro de treinamento aqui na China. E aqui eu vou hospedar missionários e tal, fazer uma piscina aquecida aqui, tal. E vou colocar umas 10 dessa Hilux da Toyota aqui, para emprestar para os missionários irem para lá e pá. E a parte eu guardaria para me sustentar, e se sobrasse alguma coisa eu doava. Vocês não iam fazer isso, né? Vocês iam doar tudo? Ele doou tudo! Você sabe que pregando essa mensagem, depois eu fui pensando, vocês sabem que eu sou fruto dessa doação? Dá para acreditar? Eu sou fruto dessa doação. Sabe o que aconteceu? O Carlos Studd, o Moody, nos Estados Unidos, é um grande evangelista, um homem cheio de Deus. E o Moody queria montar um seminário, um curso de treinamento teológico. Quem que deu dinheiro para ele montar esse seminário? Carlos Studd, doou para ele. O Moody montou esse seminário. Quem que foi lá nesse seminário? Um japonês do Japão. Você viu o japonês que não vem no Japão? Pois é um japonês do Japão. Eu sou meio japonês. Não sou japonês, sou brasileiro. Nasci no Brasil. Meu pai era japonês, né?
Mas um japonês do Japão foi lá para o Instituto do Moody, querendo experimentar o batismo do Espírito Santo. E ele saiu de lá mascando prego, cuspindo fogo. Foi para o Japão. Aí começou a evangelizar a japonesada lá. Se converteu um cara, o cara cheio do fogo, veio para o Brasil. E esse cara pregou o evangelho e o meu pai se converteu. E eu estou aqui por causa desse japonês e desse cara aí que doou dinheiro. Você imaginou se ele fosse egoísta? Talvez eu não estivesse aqui, porque o japonês não ia lá no seminário, que não ia existir. Você vê que interessante, o cara doou esse dinheiro. Quantas pessoas, milhares, milhões de pessoas, esse cara não abençoou? Então, ele já velho, voltou para a Inglaterra, e ele sentiu, vou ser missionário na África. O cara é demais. Tem muito pastor que pensa assim, eu já estou velho, vou aposentar. Aqui eu estou vendo que o pastor de vocês aí não vai aposentar, nem lá no céu, quando ele tiver, vai querer trabalhar. Tem um monte de pastor missionário, vou aposentar. Eu quero ser um exemplo, quero ser igual a ele, hein? Enquanto eu estiver vivo, andando, eu quero estar aí. Se Deus quiser, eu morro pregando. Ou pulando aqui, quebrando o pescoço. Não, estou brincando. Mas o Hudson Taylor estava velho, ele quer ir para a África. E velho, ninguém quer investir, fala, não dá, ninguém, nenhuma missão aceitou ele. O que a mulher dele chegou e falou assim, o seguinte, já que ninguém quer, eu vou ficar na Inglaterra, eu vou trabalhar e vou te sustentar. E ela começou a trabalhar e sustentou ele. Ele foi para a África. E quando ele está no meio do mar ali, indo para a África, ele descobriu uma carta que a mulher dele escreveu e colocou escondido na roupa dele. Sabe o que a carta dizia? Dizia que ela amava muito ele, mas que ela amava mais o Senhor, e por causa do Senhor, ela estava abrindo mão de estar com ele. Olha só. E aí, ele foi lá para a África. E como o Hudson Taylor, ele não ficou na capital, ele foi para o mato, lá no interior. Uns dias antes ele chegar na tribo ali que ele ia evangelizar, um cara tinha morrido, e dali eu não sei se é um dia ou 2 dias, o cara ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele disse assim, eu tive uma visão, Deus me falou, que vai vir um homem que vai falar sobre o Deus verdadeiro. Quando o Carlos Studd chegou lá, a tribo inteira se converteu. E não foi conversão fajuta não, porque os caras se converteram, dali um tempo eles falavam para o Carlos Studd, Carlos Studd, foi um prazer te conhecer, e entravam no mato, sabe para quê? Eles iam evangelizar outras tribos, algumas tribos que tinham comido até parente deles, eles iam pregar o evangelho para outras tribos. Rapaz, que homem, hein? Que coração. Homens que amavam a Deus mais do que as suas próprias vidas, mais do que a família, mais do que qualquer coisa material. Homens que amavam a Deus com todo o seu ser. Cadê esses apaixonados? Esses homens, essas mulheres que amam tanto a Deus, que vão estar dispostos a abrir mão de tudo.
os moravianos, eles experimentaram um dos maiores avivamentos que houve na história da igreja. Quando eles começaram esse mover do avivamento, eles acenderam uma fogueira. Sabe quantos anos essa fogueira ficou acesa sem apagar? Mais de 100 anos. Mais de 100 anos esse fogo ficou aceso. E um povo cheio do fogo de Deus, não fica dentro dessas cadeiras, aqui dentro desse prédio. Eles se tornaram um dos povos mais missionários naquela época. E entre eles perguntavam, aonde tem um lugar, onde o evangelho ainda não foi pregado? Aí os caras, tem um lugar ali, aí, eu vou lá. Todo mundo queria sair e pregar o evangelho. Lugares que ainda o evangelho não tinha sido pregado. 3 jovens souberam de um lugar muito difícil, aonde não podia pregar o evangelho. Havia uma ilha, aonde ninguém entrava naquela ilha, a não ser escravos. Esses 3 jovens decidiram se vender como escravos para ir pregar o evangelho naquela ilha. E no dia da despedida deles no navio, a igreja foi se despedir, e quando o navio está a uma certa distância do cais, daqueles jovens subiu num parapeito, segurou na corda, ergueu a mão e deu grito, que o cordeiro imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Sabe o que significa isso? Em linguagem de hoje, Jesus Cristo morreu por mim, e nós estamos dispostos a morrer por aqueles irmãos. E segundo a história, esses jovens, 3 jovens, nunca mais voltaram para a sua terra. Cadê esses homens, essas mulheres, que amam a Deus mais do que tudo, que não estão aí buscando coisas para si mesmos, mas vivem para o reino? Esses 2 aí, deu para perceber, são meus fiotes, Tiago e Carol. E quando eles estavam na idade de 16, 15 anos, há uma diferença de 1 ano, eu tinha uma ideia de mandar eles para terem uma experiência transcultural e para aprender inglês. E eu mandei o Tiago para uma base da Jocum, nos Estados Unidos, lá em Montana. E a Carol, nós enviamos ela para uma cidadezinha bem pequena para terminar o colegial. E quando eu e a minha esposa fomos levar a minha filha para terminar o colegial, nós ficamos na casa desse americano, e esse americano, mas era tão cheio de regras, não podia beber suco, refrigerante, depois das 10 horas da noite não podia receber amiga nenhuma, nem telefonema. Eu entrei no banheiro, vi um cronômetro lá. Sabe o que ele fazia? O banho tem que ser cronometrado. O cara é cheio das regras. Aí a minha mulher começou a ficar tensa, preocupada. Será que a Carol vai aguentar ficar nessa casa? Quando nós saímos, fomos para uma outra cidade para participar de uma conferência. Chegou a noite, a minha mulher ligou para minha filha. E a Carol chegava do lado, de um lado chorando. Mãe, eu não sei se eu vou aguentar.
Aí a Regina, minha esposa, dizia: filha, se você não aguentar, a gente muda a passagem, você volta conosco. Ela falou: mas eu não quero voltar, mas não sei se eu vou aguentar. E uma chorava de lá, outra chorava de cá. Quando a minha mulher desligou o telefone, ela deu um grito de desespero, disse: não era... Deixa eu só contar o seguinte: meu filho fazia 15 dias que não dava sinal de vida. E ela pensava: ele está doente, ele está doente. E ele estava doente mesmo. E aí então, quando ela desliga o telefone, dá um berro assim: não era isso que eu queria para os meus filhos. A gente podia estar tranquilo lá em São Paulo, está todo mundo triste, sofrendo. E aquela noite foi esquisita, porque pela primeira vez eu apaguei as luzes, estava bem escuro, e eu ouvia a minha esposa chorando. E aí bateu um arrependimento, porque eu fui aquele que mais incentivei eles a irem para fora. Fui eu que incentivei, fui eu que arrumei tudo. Aí eu fiquei pensando: será que eu errei? Será que eles estão muito novos? E aí no dia seguinte, nós fomos para a palestra, e o americano começou a pregar contra esse estilo de americano, que americano gosta de hobby, sabe, fazer coisa, comprar coisa para se sentir bem. E então o cara começou a pregar, bater nos americanos contra essa cultura de consumismo, de diversão, de viagem, de tudo, de hobbies, né? Ele começou a bater contra essas coisas da cultura americana. Quando nós chegamos no apartamento, a minha esposa disse assim: Massal, hoje Deus me falou que os nossos filhos não são para ser criados para nós, que eles devem ser criados para Deus. E naquele momento eu senti uma paz muito grande. Aí eu organizava uma conferência muito conhecida aqui no Brasil, chamava Conferência Adoração e Adoradores. E nessa conferência, nós estávamos adotando o tema sobre missões. E aí no último dia da conferência, tinha muitos missionários, testemunhos missionários, visão missionária. Nós colocamos adoração e missões como nosso tema. E aí, no último dia, domingo, tinha umas 1000 pessoas. No último momento, quando eu fui fazer o encerramento, eu contei essa experiência que eu tive com os meus filhos. E normalmente em conferências que prega sobre missões, você vai levantar recursos para missões, ou desafiar jovens para missões. E aí eu contando essa experiência, eu falei para o pessoal que estava lá: olha, eu não vou levantar oferta e nem vou desafiar jovens para missões aqui. Mas eu vou fazer um desafio mais difícil do que isso. Sabe qual é o desafio? Eu não quero que você venha aqui, traga a chave do carro, doe dinheiro. Eu quero que você dê uma coisa mais preciosa que você tem. Eu quero que você venha aqui e coloque no altar de Deus os seus filhos. Os seus filhos vão ser os missionários, vão ser os pastores, aqueles que irão pregar o Evangelho. E quando eu chamei os pais e pedi para os pais virem com os filhos, eu me emocionei muito, porque eu via os pais vindo abraçado com seus filhos, e vários pais vinham chorando aqui para frente. Um jovem da minha igreja estava na parte de cima assim, ele desceu, procurou o pai dele, falou: pai, vamos lá na frente. E ele veio com o pai dele aqui. Vocês conhecem o Israel Salazar, o ministro de louvor, um menino que canta
junto com a Ana Paula. Ele ficou muito conhecido porque ele tem gravado e cantado várias músicas com a Ana Paula. A mãe do Israel estava lá, o Israel estava nesse encontro, e alguns anos encontrei com ele, ele me deu o seguinte testemunho: Massal, naquele encontro, eu estava lá, 16 anos de idade, e a minha mãe estava lá. O sonho da minha mãe era que eu me tornasse um médico, mas naquele dia, ela me levou para frente e me consagrou. 17 anos, ano seguinte, ela me enviou para o diante do trono. Eu comecei a desafiar os pais a não ter mais sonhos materialistas para os seus filhos. Sabe por quê? Nós pais pensamos: eu quero que o meu filho estude, se forme, porque a gente acha que dinheiro, emprego e posição vão fazer deles felizes, porque nós temos uma visão materialista. Quando meus filhos eram pequenos, sabe o que eu dizia para eles? Sem desprestigiar qualquer profissão, mas eu dizia assim: filho, Carol, Tiago, para mim não importa se vocês vão ser engenheiro, médico, advogado, ou vão ser pedreiro, lixeiro ou serventes. A coisa mais importante para mim não é isso. A coisa mais importante é que vocês amem a Deus mais do que tudo. Por quê? Eu vou contratar você para puxar a palma, hein? Esse aqui tá figura, esse aqui. Ai. Bom, até esqueci o que eu ia falar, oi. O que eu estava falando mesmo? Oi? Mais do que tudo. Por quê? Porque os pais pensam o seguinte: meu filho, se tiver dinheiro, tiver uma profissão, tiver que eles vão ser felizes. Não. Uma coisa é certa: se eles tiverem Jesus, amarem Jesus mais do que tudo, não importa se eles vão ser médico, engenheiro, ou servente, pedreiro, carpinteiro, se eles amarem a Jesus, eles vão ser felizes. Não é profissão, não é dinheiro que traz felicidade, é Jesus. Quando eu falei para aqueles pais, falei para eles: vamos parar de ter sonhos materialistas para os nossos filhos, vamos começar a sonhar sonhos espirituais, que eles serão os missionários, que eles serão os grandes heróis. Talvez eles serão pessoas desprezadas, humilhadas, perseguidas. Eles vão ser pessoas sem valor para o mundo, mas quando eles chegarem lá no céu, eles vão ser recebidos com palmas pelos anjos, porque eles serão considerados heróis na fé. Não seria um sonho mais lindo para os nossos filhos? Eu quero nessa noite fazer uma coisa que Deus tem me desafiado. Deus colocou essa mensagem no meu coração, para que eu saísse por essa nação, pregando essa palavra, para que os pais pudessem ouvir e semear os seus filhos. Vocês não vão forçar, vocês não vão obrigar eles a nada, como eu não forço meus filhos. Mas graças a Deus, meu filho hoje é pastor. E ele faz o que eu faço. Ele prega e ele pastoreia. E eu sempre dizia:
Eu sou formado em engenharia civil, numa das melhores escolas desse país. Sou formado na Politécnica, na USP. Mas eu abri mão do meu futuro profissional. Quando eu decidi largar a engenharia, eu decidi para ganhar 25% do que eu ganhava. Na minha denominação, naquela época, os pastores ganhavam 1 a 2 salários mínimos, no máximo. Muitos moravam em casas, era comum ter uma edícula no fundo, e muitas vezes essa edícula, era de terra batida. Hoje não, os pastores, para aceitar uma igreja, eles querem saber quanto que eles vão ganhar, se tem casa, se tem carro, se tem isso. Na minha época não tinha nada disso não. Quando eu larguei a engenharia, meu salário foi para isso. A minha esposa trabalhava num banco estadual, ganhava quase o mesmo que eu. E ela foi para lá, ela ficou desempregada, é lógico. E eu passei muitos anos, sabia? Com um salário desse tamanho. Muitas vezes eu era convidado para pregar, não tinha nem dinheiro para comprar passagem para viajar. Mas eu me sentia feliz. E eu achei, e hoje eu olho para trás e vejo que eu tomei a melhor decisão da minha vida. E se eu achei tão mais importante isso, poxa, o que eu quero para os meus filhos? Eu quero que eles façam o mesmo que eu. Porque as coisas desse mundo não vão nos fazer felizes. Nossa felicidade está lá, na eternidade. E nessa noite, eu quero que vocês, pais, possam sonhar sonhos espirituais para seus filhos e semear a vida deles. Eu creio que por onde eu for pregar essa palavra, eu sei que várias sementes, como Israel Salazar, outros Israéis Salazares, vão se levantar e vão pregar o Evangelho e vão fazer talvez a coisa mais importante, mais significante que o ser humano pode fazer, que é pregar a palavra e salvar almas.